Opa, como vai? Para os novos ouvintes, eu sou o Static, e para os antigos, sim, eu voltei. Apesar do tópico e assunto bem diferente de quase um ano atrás, eu trago a vocês um iceberg, um tipo de vídeo que separa várias teorias e curiosidades sobre um determinado assunto. Começando pela superfície que todo mundo conhece, indo até os abismos mais obscuros. O assunto da vez é o recém-terminado O Segredo na Ilha, ou mais popularmente conhecido como o RPG do Cellbit. Não querendo me alongar muito, caso tenha interesse em RPG, tem meu canal de lives que tem algumas sessões, incluindo mesas de OP. Agora que nós tiramos todas as portas do caminho, vamos começar o iceberg do que pra mim é a melhor temporada de Ordem Paranormal. Constantino matou a Noralma. Uma das primeiras teorias que os jogadores fizeram dentro do universo, sendo muito comentada durante os primeiros episódios. Ela dizia que o pintor Constantino Moretti teria matado sua mulher Noralma por causa de ciúmes, acreditando que a mesma o traiu com algum dos funcionários da mansão. Típora é um santo berço. A teoria mais popular da comunidade durante toda a temporada. Ela dizia que a ilha de Típora é ou já teria sido um santo berço, assim como que havia na cidade de Carpazinha, em O Segredo na Floresta. Essa teoria tinha muita força devido ao comportamento e frases de alguns personagens que eram muito similares ao comportamento dos Lusídios, os habitantes de Santo Berço, o braço do Olivier. Até descobrirmos do que se tratava, muitas teorias giravam em torno do braço enluvado do Olivier. Era dito que poderia haver algo paranormal envolvido. Porém, a aposta mais popular seria que o personagem teria uma prótese mecânica, tendo o personagem vergonha ou receio de mostrá-la. Tobias F. Conkler. A essa altura do campeonato, todo mundo sabe do que se trata. É o nome verdadeiro do padre de Típora. O mesmo decidiu esconder suas origens com o anagrama de Francisco Oblito, após ter se arrependido de empurrar a Noralma do penhasco. Esse anagrama foi descoberto pela comunidade antes de ser revelado no RPG. E por causa disso, só o Hakim e a Biamon fizeram um enigma, pois eram os únicos jogadores que não sabiam a resposta. Boa, fandom. Cavalcante e Vanderlei são cultistas. Desde o primeiro episódio, era especulado que Cavalcante Bueno era um cultista, ou pelo menos alguém envolvido com tudo isso, pois o mesmo disse que trabalhava na Imobiliária Fachada, uma empresa ligada ao ocultismo e que estava conectada aos principais acontecimentos da primeira e da terceira temporada. E logicamente, toda essa suspeita caiu em cima do Vanderlei, o novo personagem do Hakim. A gente pode concordar, pelo menos ele se esforça pra parecer suspeito, né? Puta que pariu. O terceiro andar. Muito se especulava sobre os barulhos que os irmãos Florence ouviam de cima da mansão nos primeiros episódios. Teorizava-se que para adentrar ao misterioso terceiro andar, o quadro de Noralma deveria ser respondido corretamente. Hoje, nós sabemos que não era bem isso. Os protagonistas são marcados? Essa é uma dúvida que existe desde o início da temporada. Isso por causa que não sabemos o que define se uma pessoa possui ou não o título de marcado, que foi apresentado na terceira temporada, Desconjuração. Ou pelo menos, nós não sabíamos. Com o livro de Ordem em sua versão 1.0, nós pudemos ler a frase "Todas as histórias são sobre marcados", nas páginas do elemento medo. Tirem suas próprias conclusões. A sua mão não é a sua mão. Uma frase que foi lida em um dos documentos de O Segredo na Floresta, sendo dita mais uma vez na mesma temporada, em Calamidade, e agora em O Segredo na Ilha. Sendo sempre dita em contextos diferentes, porém quase sempre, se não sempre, para os personagens do Hakim. A Amora é a criatura. Essa teoria dizia que a criatura que estaria matando as pessoas de Típora seria a Amora, ou pelo menos que ela estaria sendo usada de alguma maneira pela mesma, devido ao comportamento suspeito da criança. A teoria dos 10 anos. Essa teoria foi popularizada pelo Goulart. Ela dizia que a cada 10 anos, as mentes de Milo e Miguel trocariam de lugar, assim substituindo quem comandaria o corpo. A hipótese ganhou forças não só pelo aniversário do Milo, mas no fim do episódio 2 da temporada, com o primeiro pesadelo do personagem em 10 anos. O Ceifador. Graças à sua aparência, era dito que a criatura que causava as mortes na ilha seria um ser intitulado como O Ceifador, sendo este o ainda não mostrado quarto portador das relíquias, o representante do elemento morte. Os dias de Típora. Acreditava-se que haveria um motivo maior para cada sessão ser um dia inteiro dentro do universo. Então, era teorizado que os dias na ilha sofriam com alguma distorção temporal, assim como a escola Nostradamus na primeira temporada ou o próprio Santo Berço, fazendo com que eles fossem muito mais curtos do que deveriam ser. O Milo tem TDI. TDI, ou transtorno desassociativo de identidade, é uma condição de saúde que faz com que um indivíduo crie uma ou mais personalidades distintas. E talvez essa fosse a condição do Milo quando pequeno. Porém, por se tratar de um tópico sensível e que já havia sido abordado na primeira temporada, a comunidade preferiu descartar essa possibilidade. A Torre e o Sino. Conectado à teoria de Santo Berço, diziam que a Torre do Faroleiro Celestino seria equivalente à Torre de um Porteiro de Santo Berço. A gente era muito inocente.
o rosto da estátua. A especulação dizia que, devido ao fato da estátua estar quebrada, não possuindo um rosto, o amigo imaginário da Amora estaria arrancando as faces de suas vítimas para assim se completar de alguma maneira. Algo muito similar com a história do Cavaleiro Sem Cabeça. Os quadros e a caverna. Desde o início de O Segredo na Ilha, era visto diversas semelhanças com a segunda temporada do RPG O Segredo na Floresta. Não sendo apenas o nome, como a existência de uma mansão, porém ainda mais chamativo sendo a presença de quadros em uma caverna na Ilha de Típora, fazendo com que a comunidade se lembre dos maiores mistérios do RPG. Aninho Lordete! Os habitantes da ilha não existem. Essa teoria diz que as pessoas que nasceram na ilha nunca poderiam sair dela por serem criações do outro lado para povoar aquele local. Logo, no fim da temporada, Milo, Bárbara e todos os nativos de Típora iriam derreter em tinta, assim como todos os quadros depois de serem contemplados. O quadro de Veríssimo. E para terminar, o famigerado Coliseu, presente no RG de Desconjuração e um quadro na sala do Senhor Veríssimo. Na imagem original, logo ao lado do Coliseu, existe um outro monumento, chamado de Arco de Constantino, o mesmo nome do pintor da ilha de Típora.